Eu desejo compartilhar com você um estudo bíblico acerca da Bíblia Sagrada, desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, capítulo por capítulo, 1189 capítulos. Então, diariamente, se Deus quiser, estaremos observando aí uma porção da Palavra de Deus. Vamos então começar com o primeiro livro da Bíblia escrito por Moisés, o livro de Gênesis. Vamos ver aqui a introdução a este livro aqui. Eu vou ler, é claro, a maioria do estudo aí, nós estaremos observando aqui um comentário deste livro aqui, que é da minha autoria, Comentário Bíblico Siloé, que comenta os livros do Antigo Testamento, desde Gênesis até o livro de Apocalipse. Posteriormente, estaremos estudando acerca do Novo Testamento, desde Mateus até o livro de Apocalipse, se Deus quiser. Ok, então vamos observar em primeiro lugar aqui a introdução. Gênesis significa no hebraico no princípio e no grego origem. O autor do livro de Gênesis, Moisés. O tema, origens. A data entre 1445 e 1405. Então, o tema do livro de Gênesis, origens. Que aí você vê o princípio do mundo, né? Criação, princípio do ser humano, da família, da nação israelita, etc. Né? Só não vê o princípio de Deus, é claro, né? Porque Deus é eterno, né? É o Criador de todas as coisas. Então, aqui a síntese, a primeira parte é a criação, a queda e a promessa de redenção. Deus criou todas as coisas, inclusive Adão e Eva, cuja queda introduziu no mundo a maldição do pecado e da morte. Capítulo 3 termina com a promessa messiânica, versículo 15. E o animal inocente que derramou seu sangue para vestir o casal, versículo 21. 2. Caim e Abel, os dois irmãos que colocaram em movimento as duas correntes básicas da história, a civilização humanista e um remanescente redentor, capítulos 4 e 5. A terceira parte, o dilúvio universal. O mundo antigo se tornara tão iníquo até os tempos da geração de Noé, que Deus o destruiu por meio de um dilúvio universal e poupou somente o justo Noé e sua família como remanescente. Desde o capítulo 6 até o versículo 10. A quarta parte, a Torre de Babel. Quando o mundo pós-diluviano unificou-se em torno da idolatria e da rebelião, Deus o dispersou ao confundir seu idioma e cultura e ao espalhar a raça humana por toda a terra. Capítulo 11. E a quinta parte da introdução trata sobre a história dos patriarcas, que vai desde o capítulo 12 até o capítulo 50. Abraão, Isaac, Jacó e José. Ok, vamos então para essa primeira parte que eu falei, foi sobre a introdução. Agora vamos para o primeiro capítulo do livro de Gênesis, a criação do mundo. Como Deus criou os céus, a terra e tudo que neles há, inclusive o ser humano, criado conforme a sua semelhança pessoal, moral, racional e criativa. Versículos 1 a 25. A segunda parte trata como aí Deus abençoou os seres humanos para que eles sejam frutíferos e subjuguem a terra. Ok, então aqui essa primeira parte do livro de Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo 25, mostra aí como Deus criou todas as coisas, né? Inclusive o ser humano criado, Deus coroou aí a criação com a criação do ser humano, né? Que ele o fez conforme a sua imagem e semelhança, diferente dos animais irracionais. Deus tomou do pó da terra e fez aí o ser humano e soprou o nariz e deu o fôlego de vida, que é o próprio espírito aí que saiu de Deus. Por isso que a Bíblia diz: e o pó volte à terra como era,
e o espírito volte a Deus que o deu. Então, o ser humano tem corpo, alma e espírito, diferente dos animais irracionais, que têm apenas corpo e alma, né? Não tem espírito. Então, o ser humano, quando morre, a vida continua. Morre apenas essa parte física. Mas a outra parte é como disse Jesus lá na história do rico e Lázaro, né? Então, inclusive, a pessoa que morre fica consciente, tem memória e etc., conforme vemos lá na história que Jesus falou do rico e Lázaro, né? Então, isso é interessante observar. Por isso que é bom o ser humano se preparar para a eternidade, né? É por isso que a Bíblia diz lá no livro de Amós: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor, teu Deus. Ok, então aqui essa primeira parte de Gênesis trata aí da criação de todas as coisas, inclusive do ser humano. E a segunda parte, desde o capítulo 26 até o capítulo 29, trata sobre aí, isto é, desde essa primeira parte do primeiro capítulo, né? Aí desde o versículo 1 até o versículo 25, né? Que trata sobre essas coisas aí que eu terminei de falar. E a segunda parte do primeiro capítulo, desde o versículo 26 até o versículo 29, trata sobre a bênção de Deus aí sobre os seres humanos, para que eles sejam frutíferos e subjuguem a terra. Então Deus quer que todos os seres humanos sejam frutíferos e, inclusive, produza frutos espirituais. Não apenas viva uma vida material aqui na Terra, mas também viva a vida espiritual, porque Deus fez o ser humano com o propósito principal que trata sobre aí a adoração a Deus, né? Esse é o propósito principal do ser humano aqui nesta terra, reconhecer Deus como seu Salvador e Senhor e o adorar, né? Ok, e então aí vemos essa segunda parte que trata sobre essa parte de frutificação e administração. Então Deus entregou a terra para que o homem a administre, né? Mas vemos hoje que o ser humano é um mau mordomo, né? Lamentavelmente está destruindo o planeta Terra, né? E o planeta Terra está reivindicando seus direitos, né? Como a Terra está hoje, é uma coisa tremenda, a poluição, quantas pessoas morrem anualmente por causa da poluição, é uma coisa incrível, né? Ok, então nós, para que sejamos bons mordomos, devemos cuidar bem daquilo que Deus nos dá. Nós somos mordomos do nosso corpo, somos mordomos também do nosso tempo, somos mordomos dos talentos que Deus nos dá, né? E também, é claro, devemos cuidar da natureza, né? Que Deus nos abençoe. Em outra ocasião estaremos observando outra porção da palavra de Deus. Hoje ficamos apenas com a introdução e com o primeiro capítulo de Gênesis. Apenas um pequeno resumo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.